A grande negociação deste século. Dois ídolos da maior rivalidade atualmente no futebol brasileiro. Será mesmo que Palmeiras e Flamengo colocaram em pauta a possibilidade de uma troca entre Gabigol e Dudu nesta janela de transferências e assim as duas diretorias resolverem problemas recentes com esses grandes personagens? Então, vem comigo que eu te conto toda essa história. Bora! Pessoal, cheguem aqui deixando likes como sempre no canal do Facincani. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que pela primeira vez estão neste nobre espaço. Se inscrevam aqui no canal, tá bom? Me sigam também aqui na minha rede social no Instagram, no @Felipe_Facincani, onde por lá eu posto vários outros conteúdos de futebol para te abastecer ao longo do dia. Um vídeo com um tema extremamente polêmico, bombástico e, obviamente, delicado. Rumores nessas últimas horas colocaram em possibilidade que as duas grandes rivalidades desse momento no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, pudessem estar envolvidos naquela que, na minha modesta opinião, seria a grande bomba, a grande negociação deste século no futebol brasileiro. Imaginem só, dois clubes deste peso gigantesco se envolverem na possibilidade de trocarem seus dois maiores ídolos recentes. Jesus amado! Corações de torcedores é óbvio que pulsariam além do necessário. Aliás, sairiam pela boca. Emoções seriam afloradas pelas peles de todos esses amantes do futebol e, claro, dessas respectivas equipes. A imprensa, claro, nós aqui no meu caso, teríamos muito material para discutir o quanto que isso valeria a pena para um, para outro, se seria bom para os dois, se seria um fiasco, se um sairia ganhando e o outro perdendo. Enfim, seria obviamente pautas para vários programas e várias discussões. Então é justamente deste tema que eu vou tratar aqui neste vídeo, no canal do Facincani, que sempre tem apoio de O Mundo Retrô. Já sabem, hein? Essa aqui tá de volta numa semana triste pro torcedor do Palmeiras, que perdeu um dos seus grandes ídolos, não este Dudu, tá bom? Este, graças a Deus, com muita saúde, mas o velho Olegário Tolói, capitão do Verdão, da primeira academia, da segunda academia, treinador do Verdão nos anos 70, que nos deixou e que ostentava esta camisa aqui, esta de 1972, esta reedição que está aqui em O Mundo Retrô, que pode ser sua, tá bom? Não só a branca, como a verde e vários outros materiais. São 40 materiais de coleções do Palmeiras para que você, ó, aqui neste QR Code, neste WhatsApp, pode consumir, pode colecionar, ter no seu armário e ser tão feliz como eu, que tenho cada vez mais camisas lindíssimas do Palmeiras graças ao Mundo Retrô. Então passe aqui com esses caras, abasteça a sua coleção dos anos 60 até os anos 90, de jaquetas a moletons, tenho certeza que você vai adorar. Peça o catálogo deles, que tem, claro, desconto no canal do Facincani. Porque, gente, realmente, eu não sei dizer, aliás, vou tentar, claro, né? Ter uma opinião sobre trocar Dudu por Gabigol. Vou começar com a minha opinião, e depois, claro, que eu vou dar informação do que de fato aconteceu em relação a esse assunto. Como torcedor, em primeiro lugar, a minha opinião é de que jamais eu gostaria de abrir mão de um grande cara, de um grande atleta, de um grande
caráter, que é o Dudu, que foi envolvido numa situação em que em nenhum momento na informação que eu tenho, continuo mantendo ela, de que quis deixar o Palmeiras nessas últimas semanas rumo ao Cruzeiro, que o anunciou e tudo mais, depois deu essa bagunça toda que ficou muito mal resolvida, o Dudu agora segue no elenco do Verdão, teria se arrependido e tal, mas na verdade a gente sabe, ou no meu caso sei o que aconteceu, o Dudu foi colocado quase que contra a parede para assinar contra o Cruzeiro, tudo mais, enfim, mas águas passadas, tudo explicado, tem os vídeos aqui no canal do Facincani, se você não sabe dessa versão, por favor, se intere aqui também, tive o cuidado de ouvir todas as partes envolvidas e trazer a informação mais checada possível dentro daquilo que eu consegui, então, por favor, peguem aqui na playlist Notícias do Palmeiras no canal do Facincani que vocês vão saber mais um pouquinho dessa história. Então, como um cara que ama o meu time de coração, falando com a voz de uma arquibancada, eu, particularmente Felipe Facincani, não trocaria o que eu acho que o Dudu ainda tem de mostrar com a camisa do Verdão, está em recuperação de lesão, demora para pegar ritmo. No pouco que entrou em campo nesses últimos jogos, se vê ainda que é um jogador de muita qualidade, que está faltando intensidade, velocidade, o que é normal. Estava quase que um ano parado, lesão de joelho, o cara volta instável, volta inseguro, é absolutamente compreensível. Eu jamais até o final do ano vou cobrar do Dudu um desempenho de um Dudu que nos velhos tempos só faltava fazer chover com a camisa do Palmeiras dentro de campo. Então, justamente por acreditar tecnicamente num atleta que está numa posição, para mim, carente no elenco, que é o lado esquerdo hoje do campo, se bem que o Dudu é especialista no lado direito, mas este lado agora muito bem preenchido pelo Estevão, chegando o Felipe Anderson, Maurício, Riai, todos os caras de corredor direito, o lado esquerdo, para mim, está falho. Eu não vejo futebol no Lázaro para ser esse protagonista. O Rômulo ainda é um jogador que precisa de adaptação, tá em recuperação de lesão inclusive. O Maurício, que é canhoto, mas que predominantemente joga pelo lado direito, nunca se criou muito pelo lado esquerdo. Palmeiras tem lá o tal do Caio Paulista, que pelo amor de Deus, Caio Paulista, o que se ajuda no Palmeiras, meu amigo? O que você tá fazendo no Palmeiras? Não consegue nem ser lateral, muito menos ponta. Então, o lado esquerdo tá vago. E esse lado, claro, para um Dudu em condições, em 50%, 60% de Dudu, é muito melhor, na minha modesta opinião, que esses caras. Então, esse é o meu argumento para não achar isso uma boa troca. Mesmo eu também enxergando que o Gabigol é um baita de um centroavante, que o Palmeiras precisa de uma peça decisiva como esse cara, tá? Então, essa é a minha opinião como torcedor. Como jornalista, eu mantenho a minha opinião também como torcedor. Porém, como o Dudu já tem 32 anos e o Gabriel apenas 27, eu vou pensar no lado racional da coisa. Seria mais vantajoso para o Palmeiras ter um jogador inteiro e mais jovem numa posição difícil de se encontrar no mercado, que é um centroavante de qualidade, do que um ponta esquerda que não vou dizer que é mais fácil encontrar num nível do Dudu, porque é quase que igual ao Gabigol, são jogadores especiais, mas é uma posição com um pouquinho mais de abundância para você encontrar na América do Sul. Você não precisa nem ter um ponta agudo como era o Dudu e que hoje é um cara mais cadenciado. Você pode ter um meia ponta, como era um Scarpa da vida, um cara que faça uma função ali mais tática e tal, e que você consegue ter um olhar clínico com mais facilidade para captação. Então, talvez, como jornalista, eu acho interessante e o Palmeiras, para mim, ficaria com uma peça com melhor valorização do que o Flamengo, que já tem um atleta, no caso, teria de 32 anos, voltando de lesão, e que talvez, não sei se vá chegar a um nível próximo daquilo que ele já foi como o grande jogador Dudu dos tempos de Palmeiras, tá? Então, essas são as minhas duas visões opinativas. Mas o que interessa e que talvez todo mundo também queira ouvir e a informação real? O que aconteceu de fato? Teve ou não teve essa possibilidade ou foi apenas fumaça de Twitter para tentar justificar o porquê que este acerto Palmeiras, Gabriel e Flamengo ainda não foi colocado
no papel. Então vamos ao que interessa a partir de agora aqui no canal do Facincani, mas antes também agradecendo aqueles que me apoiam como o Mundo Retrô, como a Golcase também, materiais do Palmeiras na palma da sua mão e produtos licenciados, como esse aqui que é o sucesso de vendas, copo térmico do Verdão, aquele que você vai colocar o seu chopp, a sua cerveja, o seu drink, o seu refrigerante, vai curtir o churrasco, vai curtir uma noite com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu marido e ó, muito bem trajado de Verdão, a bebida não esquenta, vai colocar ali por volta do meio-dia, vai dar 5 da tarde, vai estar na mesma temperatura, é barato, é bom pra caramba, é igual daquela marca americana que custa caro a beça, esse aqui ó, custa menos de R$80 e com o cupom GOL Palestra você paga um baita de um desconto, então não perca a chance, ou então, cadê elas aqui ó, estão aqui na minha mão, as capinhas, sucesso de vendas do Palmeiras pra você personalizar o seu celular. As minhas, ó, tem o meu nome. Coloque o seu nome nas capinhas oficiais do Verdão também. Uma mais bonita que a outra. Comprando 4, você paga apenas 3 e, claro, com o desconto no Gol Palestra fica ainda mais barato. Aponte a câmera do seu celular neste QR Code e, ó, veja os produtos do Verdão à sua disposição aqui na Golcase, tá bom? Ou então, se você também pensa em viajar para fora do Brasil, para um país que te exija visto, mas você não sabe por onde começar, tem medo da burocracia, é muito caro, tem fila, corre o risco de não ficar com a documentação pronta a tempo, fale com a Easy USA como eu fiz. Ano que vem tem Mundial de Clubes, onde vai ser Estados Unidos, exigência de visto para brasileiros. Então, ó, se você planeja esse sonho de ver o Verdão no Mundial da FIFA e não sabe por onde começar, comece aqui na Easy USA. Regularize a sua documentação, o seu passaporte, a sua assistência de saúde, a sua assistência a viagens, seguros, tudo esses caras fazem. Tá pensando em morar fora do Brasil para trabalhar? Tira um visto de trabalho também. Tá pensando em outros serviços para você também investir na sua carreira no exterior? Fale com a Easy USA. Aponte também câmera do seu celular neste QR Code, veja o serviço dos caras, faça como eu e resolva a sua vida, porque no ano que vem tem Mundial de Clubes aqui, ó, no canal do Facincani e eu quero que vocês participem na cobertura ao meu lado, tá bom? Ou faça a fezinha na KTO também, já pra juntar dinheiro pra pagar essa viagem, não é mesmo? Claro, aqui, ó, a moleza tá aqui, entendeu? Apostinha com responsabilidade, Campeonato Brasileiro voando baixo, tem Palmeiras e Bahia no final de semana, Eurocopa com quartas de final, já com duelo decisivo, França e Espanha numa semifinal, duelo gigantesco, já dá pra fazer a odd aqui dessa semifinal, ou então a Copa América, faça a sua aposta aqui na KTO, que eu tenho essa moleza pra você. Cupom FACINCA, 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100, né? Mais ajuda que essa? Impossível. Passe aqui na KTO e faça a sua aposta também se você acredita que o Palmeiras vai contratar o Gabigol nessa janela de transferências. Dá pra fazer essa aposta aqui também e com odd alta, hein? Porque é o seguinte, a informação, ela partiu meio que não oficial, extraoficial, numa sondagem dos dois clubes que vão negar. Não tem problema nenhum, mas confio naquilo que eu apurei ao staff dos dois atletas, tá? De que o Flamengo e o Palmeiras, para que não gastassem dinheiro nesse exato momento, para que não se dispusessem a colocar grana de seus respectivos orçamentos, que estão bem definidos até o final do ano, lembrando que o Flamengo tem a obrigação de pagar o Gabigol, porque tem contrato até dezembro. Então essa história de que o Flamengo se dispõe a pagar pro Gabigol ficar até o fim do ano é mentira. Não se dispõe nada, o Flamengo é obrigado a pagar. Não tem nenhum tipo de benevolência, isso é um contrato, tá? Então não caiam nesse discurso furado. Mas para evitar ter esse gasto até o final do ano, o Flamengo, claro, espera que haja uma compensação financeira por parte do Palmeiras, que até agora não veio nenhuma proposta por parte do Palmeiras ao Flamengo.
com algum tipo de aporte para resolver essa questão e, obviamente, fizesse com que o negócio saísse de forma imediata. O Flamengo quer uma grana e o dobro dela, tá? No que eu apurei, repito, se fala nos bastidores lá no Conselho do Flamengo que aprovariam esse negócio com cerca de 40 milhões de reais nos cofres do Mengão. Beleza? Só que até agora, nada disso partiu do Palmeiras para chegar e trucar o negócio. Por isso que o acerto verbal que existe entre Palmeiras e o staff do Gabriel não foi rabiscado oficialmente no papel, assinado, o tal do pré-contrato. Primeiro que o Gabriel quer que tudo se resolva entre os clubes para que ele tome uma decisão. Flamengo, de fato, vai aceitar qualquer proposta do Flamengo? Se o Flamengo disser, o Palmeiras pode trazer um caminhão de dinheiro que a gente não vende agora, o Gabriel não vai assinar pré-contrato. Ele vai esperar até o final do ano e ele próprio, Gabriel, também entender se vai ter ou não oportunidades no Flamengo, porque ele segue afastado, tá fora do próximo jogo contra o Cuiabá também, no Campeonato Brasileiro, haja vista que ele tem 5 jogos disputados nessa competição. Se fizer 7, o Gabriel sequer pode se transferir para qualquer equipe do Brasil que jogue Campeonato Brasileiro Série A. Tá? Então existe esse dilema, por isso que ele segue afastado. Então até o Gabriel ter uma confirmação, uma sinalização do Flamengo positiva de que pode haver negócio imediato com tal condição, ele não vai assinar o acordo verbal, o acerto que ele tem com o Palmeiras. Tá? Entre Palmeiras e Gabriel, tá tudo resolvido. Tanto é que se fala que o negócio pode valer apenas a partir de janeiro de 2025, com o Flamengo não recebendo nenhuma compensação e o Gabriel saindo gratuitamente para vestir as cores do Palmeiras, tá? Só que o que se ventilou nessa consulta ao staff dos dois lados, e claro que o staff do Gabriel não tem nada a ver com isso, falou, tudo bem, eu quero que o Gabriel vá pro Palmeiras, tem que ver o lado do Dudu. Era de que esses dois grandes ídolos e ícones pudessem trocar de lado. Por que surgiu essa história? O Flamengo, nitidamente, não quer mais o Gabriel. O Tite também, com essa não solução da história, não quer contar com o jogador. Ele sabe também que não será titular como ele quer. Quer ter a minutagem para voltar a ter um futebol competitivo e sonhar com seleção brasileira. Tá? Então, se ele tem tudo isso em meta, no Flamengo hoje, pelas questões, estão complicadas e também por tudo que aconteceu recentemente. Tá? Ponto. O Palmeiras, pela diretoria, tá? E na voz da presidente Leila Pereira, deixou bem claro que o Dudu é um jogador negociável. A Leila toparia trocar o salário do Dudu pelo do Gabriel. Isso ela expôs publicamente de que gostaria de vender o Dudu para o Cruzeiro. Lembram a época? Aquela entrevista bombástica que colocou praticamente o Dudu contra a parede? Só que o que ela não contava era que o Dudu trucasse a mandatária do Palmeiras. Falou, presidente, é o seguinte, eu tenho um contrato até dezembro de 2025 e eu vou cumprir o meu contrato aqui, porque eu não quero sair. Porque eu não quero acertar com o Cruzeiro, porque eu quero respeitar a palavra que eu dei à torcida do Palmeiras, ao clube que me abriu as portas e ao meu próprio staff. Ou parte dele, porque tem uma outra parte que quer que esse tipo de negociação saia. Porque é óbvio que todo mundo ganha nas chamadas luvas do acerto, nas transições. Empresário vive disso. É errado? Claro que não. Estão corretos. Tem que pensar no bem deles, que nem sempre é o bem que o torcedor gostaria que fosse. Tá? Então, antes que venham críticas, empresário pensa em dinheiro, não, empresário pensa no negócio. Tá? Então, empresário do Dudu, do Gabigol e de qualquer outro atleta que pense em ganhar dinheiro na negociação, ele tá mais do que correto, porque é o trabalho dele. Tá? Então, como eu disse, boa parte do staff do Dudu gostaria que o negócio saísse, outra parte não. Tá? Só que o jogador, quando foi cogitada essa possibilidade, de prontidão já falou não. Se eu não fui pro Cruzeiro, isso eu ouvi hoje à tarde, tá? Por parte do Dudu. Não que ele me contou, mas a informação.
as aspas mais ou menos assim. Se eu não fui pro Cruzeiro, que era um clube que em tese hoje não tem esse peso de rivalidade com o Palmeiras, cujo ambiente lá eu conheço as pessoas que estão gerindo: Alexandre Matos, diretor esportivo do Cruzeiro, e o Edu Dracena, que é o gerente, com quem ele jogou junto e foi campeão no Palmeiras. E com uma torcida que eu também já conheço, porque é um clube do qual eu joguei e me criei, se eu não fui pra lá com todo esse tipo de facilidade, como é que eu vou pro Flamengo, num clube em que eu não tenho certeza que ia jogar, e olha que o Cruzeiro ia ter o Dudu como estrela, tá? No Flamengo, ele chegaria pra ser mais um, voltando de lesão, num clube que tá voando baixo, pra se encaixar num esquema diferente do que ele joga no Palmeiras, e com uma torcida que vai cobrar dele de imediato desempenho, até porque chegaria valorizado. Então, colocando tudo isso no papel, o Dudu falou que não, pra mim não vale a pena, eu não quero, e a história, evidentemente, sequer foi colocada à frente por parte do Dudu. E aí, pelo lado do Flamengo, uma versão oficial dessa história era de que nem se chega a cogitar uma possibilidade como essa, porque, primeiro, o Dudu é um atleta de 32 anos. Segundo, o Flamengo hoje, para atletas nesse nível de carreira, não tem ofertado mais do que 2 anos de contrato. E o que eu sei é que o Dudu quer, num próximo clube que ele for jogar, se renovar com o Palmeiras, ou então, se for jogar numa outra equipe, depois do contrato dele com o Verdão, é fazer um acordo que lhe garanta pelo menos de 3 a 4 anos de compromisso. Até os 36, 37 anos, o que hoje, pela realidade do Flamengo, com quem eu converso também por lá, vocês sabem, eu morei 4 anos no Rio, conheci algumas pessoas, e ouvindo do Flamengo é impossível que o Flamengo oferte um contrato que o Dudu quer. Porque por parte do Palmeiras, o contrato que ele ofereceu ao Gabriel é justamente o contrato que o Flamengo não ofereceu ao Gabriel e que ele gostaria, 5 anos. Por isso que o acordo foi verbalizado, tá? 5 anos para Gabriel no Palmeiras, com o salário que ele quer, com as luvas diluídas e beleza. Só que para esse lado, o Flamengo, é óbvio e corretamente, não quer dar um contrato mais longo para um jogador que ainda é uma interrogação. O Dudu ainda não voltou no ritmo que ele está acostumado. O Dudu ainda é uma incógnita por volta de lesão. O Flamengo só foi ter o Bruno Henrique na melhor condição depois de quase 1 ano da recuperação da lesão dele, tão grave quanto a do Dudu. Então, por causa desses fatores, por parte do Flamengo, nisso que eu ouvi, era impossível o acordo ser colocado como possibilidade. O Flamengo entregar um grande ídolo de 27 anos, fisicamente inteiro, tecnicamente numa fase ruim, mas o que não impossibilita o cara de chegar e se ambientar rápido e começar a encher de gol no Palmeiras, por um jogador que fisicamente, e não tecnicamente, que a gente vê que o Dudu tem qualidade com a bola nos pés, mas fisicamente, o Dudu ainda não está legal. E fisicamente demora, muito mais do que tecnicamente, para um atleta voltar ao ritmo. E com 32 anos e com um contrato que se expira daqui 1 ano e meio e com o Palmeiras que, pela presidente do clube, Leila Pereira, desvalorizou o próprio ativo dizendo que ele é um cara negociável, tá? Então, essa história não passou de uma sondagem, digamos assim, extraoficial por parte dos dois clubes, em especial com um desejo grande que pudesse sair até pelo lado do Palmeiras, porque a presidente, repito, não quer mais o Dudu no clube, mas está tendo que engolir a situação pelo contrato, e porque o Abel Ferreira também não quer perder o Dudu, então tem um outro agravante, o Abel quer o Gabigol, mas não quer perder o Dudu. É lógico, tá pensando no elenco dele, sabe que o Dudu em algum momento pode ajudar, mas ele também quer um centroavante. Então, por causa de todos esses fatores que eu expliquei, essa é uma situação completamente impossível, por hora, de acontecer, por parte do Dudu e também por parte do próprio Palmeiras e, por que não, do Flamengo. Tá certo? Então, a troca do século ficou apenas no papel. Ficou apenas
na imaginação das pessoas, mas que seria engraçado e curioso, sem dúvida alguma.